Desde que o caso foi confirmado na semana passada, as exportações de carne bovina para a China foram suspensas voluntariamente pelo Brasil, seguindo o protocolo sanitário. A China é o maior comprador de carne bovina do país. Em 2022, absorveu 53,3% do volume de embarques e 60,9% da receita consolidada, segundo a Associação Brasileira de Frigoríficos. Sem ter como escoar a produção para seu maior comprador externo, o mercado doméstico, gente, olha só, pode vivenciar um excesso de oferta de carne bovina. E vamos saber todos os detalhes, nada melhor do que recebermos um especialista. Ao nosso lado, Marcelo Penha, analista de mercado do Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás, IFAG. Muito bom dia, Marcelo, bem-vindo ao Jornal Realidade. Bom dia, nós que agradecemos o convite para estar aqui com vocês. Vamos lá, a primeira pergunta é essa, como é que vai ficar? Se não manda para a China, vai sobrar carne aqui no Brasil, em especial em Goiás? Então, a gente está na expectativa, né, do exame que foi para o Canadá. A gente espera uma certa agilidade por parte dos órgãos competentes. No caso, o mapa está na frente dessa avaliação do que está acontecendo. E aí, eu acredito que uma semana, 2 semanas, a gente vai ter uma resposta disso aí. Esperamos que não impacta a forma de exportação, mas no momento já acaba que já acontece uma queda da arroba em torno de 10% a nível de Brasil. Isso aí é ruim para o produtor, porque nós já estávamos numa descendente em relação à questão de uma oferta grande de carne devido ao ciclo pecuário. Só explicando um pouquinho o que é o ciclo pecuário. A gente tem a questão da reposição do bezerro para poder fazer o boi, né? E esse bezerro chegou a mais de R$ 3.000, né, o ano passado, e agora ele está valendo na casa dos R$ 1.700, R$ 1.800. Isso é um desestímulo para o produtor, para o pecuarista, onde ele começa a rever as tomadas de decisões dentro da propriedade, como uma forma de gestão, para tentar equilibrar as contas, né, que é o fluxo de caixa dele. E aí ele começa a colocar os animais mais velhos, os animais que estão com falha de reprodução, e ele passa a descartar esses animais. Quando ele faz isso, ele joga mais carne no mercado e aí o preço começa a cair. Aí, logo em seguida, vem essa questão dessa possível vaca louca e aí joga mais ainda a água, né, no fogo. E aí... Marcelo, mas tem muita gente comemorando porque o brasileiro quer pagar uma carne mais barata. Concordo. É para se comemorar? Concordo. Acho que todo mundo gosta de ter um fluxo dentro da sua dinâmica de gestão da sua casa, onde sobra uma graninha para poder investir na carne, em algum outro bem. Porém, a gente tem que lembrar que a gente vive dentro da atividade pecuária, a gente tem uma cadeia extremamente longa, onde nós temos produtores, funcionários, frigoríficos, logística, tudo isso impacta. Se a gente for olhar para o lado onde a gente quer o bem do outro, a gente não pode querer que essa atividade seja abatida da forma que está. Por 2 vezes, o embargo chinês afetou muito a economia. Dessa vez existe um otimismo para que realmente não exista um embargo por parte da China a ponto de afetar por longos dias. Se não me engano, teve uma das vezes que chegou a 3 meses, foi isso? Exato, 2021, né, em torno de 90 dias, e 2019 em torno de mais ou menos 12 dias. Isso depende muito da forma que eles estão lá. Mas eu acredito, pela forma que vem crescente a demanda deles pela carne brasileira, haja visto lembrando que a nossa tonelada de carne é uma das mais baratas do mundo, e eu acredito que eles não vão ficar de fora dessa questão da busca dessa proteína animal. Mas a gente tem que entender também que existe toda uma dinâmica de comércio, onde tem várias situações que vai depender das indústrias de lá, da logística de lá, em relação a essa demanda. Então, a gente não sabe ao certo o que pode acontecer, mas a expectativa é que isso volte o mais rápido possível. Nosso entrevistado de hoje é o Marcelo Penha, analista de mercado do Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás. Marcelo, vamos lá. Então a carne mais barata, é a picanha tão sonhada mais barata, mais ou menos isso? Uai, será que pode ter alguma coisa política, alguma jogada política nisso? Não, eu não acredito que seja. A questão como de uma análise técnica da situação, foi isso que aconteceu. A questão do ciclo pecuário
e não tem mais essa questão da possibilidade dessa vaca louca. Não acredito que isso tenha nada a ver com questão política, não. Mas em relação a esse caso da suspeita dessa vaca louca, teve exagero por parte das autoridades aqui do Brasil? Foi assim, fizeram muito alarde? Eu acredito que é a questão de protocolo, né? Se tiver alguma coisa que possa ser reajustada, é o protocolo. Até que ponto esse protocolo ele pode prejudicar ou melhorar a situação de produção da nossa pecuária? Então, eu acho que, inclusive, existe algumas instituições buscando essa conversa com o MAPA. Eu acho que logo, logo vai ter essa conversa, sim. A gente precisa avançar. Tudo na vida tem melhorias. Eu acho que é um ponto de análise, sim. Coronel Viveiros, comentarista do JR, tem pergunta a fazer. Sim, essa relação Brasil-China no comércio de carne foi uma decisão agora unilateral, foi uma decisão bilateral, como que aconteceu? E a carne que não é exportada, ela pode ser vendida no mercado interno? Então, como eu havia dito, é um protocolo sanitário, onde qualquer nível de suspeita e para ter uma transparência total no processo, o próprio MAPA comunica, né, a China o que aconteceu. Pega-se essa amostra, leva para o laboratório. Caso não tenha competência para analisar aqui, a gente tem o laboratório do Canadá, onde retira todas as dúvidas. Nós temos 2 tipos de vaca louca, né, que é a encefalopatia espongiopor bovina atípica, que ela não tem característica que advém de uma proteína animal, e tem uma que acontece de forma natural, que é uma degeneração cerebral, que é atípica, que acontece em rebanhos que vão ficando velho, né? Então, um touro, uma vaca, acima de 8, 9, 10 anos, pode ter essa degeneração de forma natural. E a maioria, todos os casos que aconteceu aqui no Brasil, todos eles foram atípicos. Então, eu acredito que não tem nada a ver com a forma clássica da doença. JR Vinha FM, Rafael Zardini tem pergunta também a fazer. Tem. Conversando com alguns amigos pecuaristas ou do agro, me disseram que aqui no Brasil, esses protocolos sanitários são dos mais rigorosos do mundo, né? Em outros países não tem, vários outros, a maioria deles, talvez o daqui só seja equiparado ao dos Estados Unidos e alguns outros poucos países. Esse rigor no protocolo sanitário, isso é verdade? Como o Brasil tornou-se o maior produtor exportador de proteína animal bovina do mundo. Então, nós, de uma certa forma, somos muito bem observados por todos os países do mundo em relação à busca dessa proteína. Então, o MAPA, juntamente com os órgãos de defesa estaduais, elaboraram programas sanitários muito importantes para a questão de evitar qualquer tipo de doença que pode vir a cometer o ser humano. Então, o que você fala é verdade. Então, nós temos agora, só para poder fazer um exemplo, a gente está saindo do status de livre de aftosa com vacinação para sem vacinação. Isso, para nós, foi uma alegria muito grande, porque isso mostra para o mundo o quanto que o Brasil evoluiu na questão sanitária. E olha que não é fácil, porque a gente tem quantos estados pelo Brasil, situações geográficas totalmente diferentes, quase praticamente um continente, né, que nós temos, mais de 200 milhões de cabeças de bovinos. Então, assim, nós estamos caminhando para ser o maior rebanho bovino também do mundo. A gente só perde em produção, maior produção de carnes em relação aos Estados Unidos, né, porque a capacidade de gestão e técnica de produção deles, eles têm um menor rebanho que nós e produz 2 milhões em torno de mais ou menos de equivalente de carcaça a mais do que o Brasil. Mas logo, logo nós vamos estar chegando nesse patamar e até mesmo ultrapassando isso. E como nós fizemos na soja, vamos fazer no milho. E assim nós estamos destacando cada vez mais na produção de alimentos do mundo. Então o Brasil é referência nessa questão sanitária, sim, para o mundo. Marcelo, para encerrar, numa última pergunta, a China representa 60% da receita consolidada de exportações da carne brasileira. Vamos trabalhar com a pior das hipóteses, 3 meses de embargo. Para ser um pouco mais específico, essa carne vai impactar, o preço vai baixar, podemos chegar a uma redução de quantos por cento do valor da carne e como ficam os frigoríficos que trabalham especificamente com exportações? Então, vamos pegar um cenário igual você
planejou aí de Não 3... planejei, não, é só uma hipótese, né? Não estou fazendo planos, pelo amor de Deus, não quero isso. Eu sei que isso é maléfico para a nossa economia. É uma hipótese, né? A gente tem que analisar os cenários, os Vamos piores mudar cenários. a palavra, hipótese. É ruim, né? Nós já, como eu já disse, 10%, né, em relação à perda dessa semana passada para cá. A gente acredita que, eu não sei te falar o número exato, porque eu estaria chutando esse número, mas é um número que pode ultrapassar isso aí, né? E isso é muito ruim, porque o custo de produção da pecuária bovina, por ser um ciclo de 24 a 36 meses, já é alto, o custo é alto. Então, nós estamos falando de uma arroba de 250, eu acredito que um custo hoje está na faixa, dependendo da tecnologia que a pessoa utiliza, de 190 até 200 e alguma coisa, R$ 220, vai depender muito de cada situação. E se a atividade não remunera, eu como investidor, o que eu faço? Eu saio dela. Isso é ruim, porque fica um voo de pica-pau, tem hora que sobe, tem hora que desce. Quando a atividade, todos os elos da atividade começam a entender a importância sua, minha, do coronel, do advogado, começa a entender a importância do ciclo. E aí isso é bom para todo mundo. Porque você recomeçar uma atividade pecuária é no mínimo 2 anos, 3 anos para você começar a equilibrar. Então eu acredito que não vamos chegar nessa situação. O produtor, ele já passou por várias atividades com dificuldade em relação a essa questão da exportação. Foi muito penoso chegar aonde nós estamos como líder mundial, e permanecer também não é fácil. E eu acho que o profissionalismo é que vai fazer a diferença nessa questão, e muita cautela nesse momento para não botar o produto fora. Cadeia produtiva afetada, mas os frigoríficos, falando de maneira especial, quem está na ponta, como é que ficam esses frigoríficos numa hipótese, por exemplo, de 3 meses? O que aconteceu da última vez que teve embargo? Então, teve frigorífico, porque tem 2 tipos de frigorífico, nós temos que lembrar. Um que trabalha só no mercado interno e um que trabalha misto, mercado interno e externo. Esse que trabalha mercado interno e externo, ele tem uma facilidade do jogo. O que trabalha só mercado interno, ele já tem uma dificuldade, porque ele não acessa um valor maior da tonelada. Então, vai depender muito da situação de cada um deles. Mas esses que vendem para fora, já reduziu escala. O que é reduzir escala? Já parou a compra para boi China. Aquele R$ 20 a mais que tinha no boi China já não existe mais no mercado. E aí o que acontece? Isso começa a atrapalhar, remanejar essa carne para o mercado interno, e aí isso vai virando uma bola de neve, chegando muita carne e pressionando o preço para baixo, né? Então, por isso que é importante a retomada o mais rápido possível do embarque para a China. Marcelo, muito obrigado por sua presença aqui no Jornal Realidade.